Olá, pessoal! Bem-vindos então à nossa aula 10, onde nós vamos estar vendo a respeito da planialtimetria. Estamos novamente aqui em campo para que vocês possam ter uma ideia como que é no dia a dia, na prática do levantamento topográfico. Então, a planialtimetria, nós vamos ter o levantamento dos dados, dos pontos, tanto com a materialização dos pontos na horizontal, como também na vertical. Então, nós vamos ter uma junção da planimetria, onde a gente faz ali o traçado, a delimitação do meu terreno, a poligonal, junto com os pontos das suas altitudes, as cotas, os níveis, né, a diferença entre esses pontos. Então, na planialtimetria, nós vamos ter a obtenção dos ângulos na horizontal, e com isso a gente tem a distância entre os pontos, a referência entre eles, e também os ângulos na vertical, que vão traçar aí, que a gente vai ter a metodologia através da trigonometria, né, também dos nossos métodos de taquiometria para a conversão desses resultados. Aqui em campo, a gente está então com a estação total, que ela já traz para a gente todas essas conversões. Nos nossos exercícios, né, nos nossos exemplos, nós vamos utilizar o teodolito como referência, porque a gente vai ter que fazer essas conversões, né, dos dados, dos levantamentos, mas para que vocês também entendam que a gente tem a estação total, como que ela funciona. Então, aqui eu trouxe para vocês a estação total. Então, lá a gente tem o primeiro ponto, que a gente está fazendo a nossa medição, e o prisma refletor. Então, com a estação total, visando o primeiro ponto que a gente está fazendo em campo, o nosso levantamento, ela vai fazer o reflexo e já trazer para o nosso instrumento que grava esses dados, o quê? As medições dos nossos ângulos horizontal e vertical. Se nós quisermos também fazer uma conferência, mesma coisa que o teodolito, a gente vai fazer então essas marcações, né, da estação total, também do ângulo vertical e horizontal, e levar, né, para a caderneta de campo e depois fazer aí os nossos trabalhos em escritório. Então, a gente está lá no primeiro ponto, eu vou caminhando na minha poligonal, então a gente vai para o próximo piquete, né, o próximo ponto a ser levantado, nós vamos obter o quê? A distância horizontal entre esses pontos e também a diferença, né, altimétrica de nível entre eles. O nosso terreno, nós vamos coletar diversos pontos, fazer essas diversas marcações, para que a gente tenha o quê? Pontos dentro deles, se a gente tem uma casa, uma edificação que a gente deseja marcar, ou então só o limite do meu próprio terreno. Mas o interessante é o quê? Que a gente sempre tenha mais dados, né? Então, para a coleta dos nossos traçados das curvas de nível, dos nossos perfis topográficos também. Então, com isso a gente junta, né, tanto a parte da planimetria, que é o desenho no plano, quanto a altitude com a planialtimetria. Vamos dar continuidade, então, para que vocês possam entender mais a fixação, essas conversões nos nossos exercícios, né? Então, o exercício aí, exemplos das nossas aulas. Então, a gente já viu planimetria, altimetria e agora a planialtimetria. Então, nesta aula, a gente vai estar dando continuidade com os nossos exercícios práticos e como que nós temos a aplicação do levantamento planialtimétrico, né? Então, que a gente viu como funcionam os equipamentos em campo, como que é realizado, e agora a gente vai estar aí aplicando todo o conhecimento dos exercícios, né? Conceituando o que é a planimetria, antes da gente iniciar os nossos exercícios, é aquele projeto que descreve o nosso terreno, as medidas sendo planas, então na horizontal, os nossos ângulos entre as distâncias, entre os pontos levantados e as diferenças de nível. Então, nós vamos ter aí a aglutinação, né? Então, a junção do quê? Da planimetria com a altimetria. Nós implantamos, então, poligonais, né, no nosso terreno, na área onde a gente deseja levantar o terreno, as suas características,
E para isso, para a planialtimetria, a gente usa o nivelamento trigonométrico e o taquiométrico. Então, se a gente visualizar nessa imagem a planta topográfica, então seria o quê? Um resultado do nosso levantamento. O que a gente tem? Então, nós temos a poligonal, então aqui são as limitações do meu terreno, com os pontos de deflexão, ou seja, que a gente mudou a direção para demarcar. Então, a gente levanta as distâncias horizontais, temos os ângulos entre essas retas, né, entre esses levantamentos entre os pontos, as direções. E, além disso, nós vamos ter aqui as curvas de nível. Então, as curvas de nível indicam as diferenças do terreno, então, o nivelamento. Se a gente observar cota 515, indicada na curva de nível, a próxima curva 510, 505. Essas são as nossas curvas principais, né? Então, elas estão o quê? Decaindo de 5 em 5 metros. Eu estou tendo o quê? Um terreno em desnível. Então, por exemplo, eu saio da 515, vou para 510, até a 505. Então, no nosso levantamento planialtimétrico, nós conseguimos ter essa visualização, né, do terreno com as suas diferenças de nível. Além disso, nós temos aqui delimitado as características desse terreno, como que é se eu tenho uma reserva legal, se eu tivesse uma edificação, poderia alocar. Aqui a gente tem o rio como um limitante, né, aí que limita essa área. Nós temos na planta a locação das coordenadas, né? Então, nós temos as quadrículas, né? Limitantes aí para localizar o nosso terreno. Nós temos a indicação do norte geográfico, norte magnético. Temos as áreas, então aí quadro de áreas representando a poligonal, locação dos pontos de rumo, azimuth e todas essas informações, né, então, que a gente vai ter aí no levantamento planialtimétrico. Então, para esse nivelamento trigonométrico, nós vamos ter algumas fórmulas e as nossos dados do levantamento para que a gente consiga passar para a planta, para as nossas tabelas. Então, nós temos a tangente de alfa igual à distância vertical dividido pela distância horizontal. Então, eu tenho um ângulo que eu vou estar visando, né, no meu próximo ponto, na vertical, então é a altura, o alfa. Esse ângulo alfa faz aí com a minha horizontal. Através da distância vertical entre os pontos ou a minha distância horizontal, a gente consegue ter a obtenção de outros dados. Então, a gente não precisa levantar todos eles, então a gente consegue fazer o quê? Qual que é o desnível, qual que é essa diferença de cota. Então, a gente vai adotar as nossas fórmulas. Ou então, tangente de Z, que é o nosso ângulo zenital, igual à distância horizontal dividido pela minha distância vertical. O desnível vai ser dado, então, pela diferença, né, de nível, igual à distância vertical, mais o I, que é a altura do meu instrumento, menos A. Ou, então, que é aí pra gente a outra fórmula que a gente pode aplicar, outras formas, né, através aí desse jogo matemático, nós vamos ter a distância horizontal vezes a tangente de alfa, mais I, que é a minha altura do instrumento, menos A, que é essa nossa altura do alvo, que é o que? A leitura que a gente vai estar tendo aí na mira. Outra fórmula utilizando aí tangente de Z, que é o ângulo zenital. Ou utilizando a distância inclinada, DI, cosseno de Z, mais HI menos HP, que então para nós aí é a altura do instrumento ou a altura aí da leitura do nível da mira. Então, nós temos o quê? Diversas fórmulas para a gente fazer encontrar os nossos dados de distância horizontal, vertical e desnível, e também representações desses dados. Por exemplo, I ou AT ou HI é tudo a mesma coisa como a minha altura do instrumento. São diversas formas de
utilizar aí a simbologia para representar a altura do instrumento. A ou FM ou HP é aquela leitura que nós vamos fazer na mira. DH, distância horizontal, DV, distância vertical, DN, diferença de nível, e os ângulos Z, zenital, e alfa, que é o ângulo de inclinação do terreno. Então, a gente vai estar vendo aí, nos exemplos, como aplicar as fórmulas. Então, um exemplo seria aí o exemplo 1. Em um levantamento trigonométrico, foi realizado entre dois pontos A e B, a partir dos dados fornecidos abaixo. Foi instalado, então, uma estação total no ponto e realizada a visada no prisma posicionado no ponto B. Calcule, então, o desnível entre os pontos. HI, minha altura do instrumento, 1,5 m. A distância inclinada entre os pontos A e B, 2.753,408 metros. O nosso ângulo zenital, então, 89 graus, 15 minutos e 20 segundos. O ângulo zenital é aquele que faz, então, com a inclinação. A altura do prisma, que é a leitura da mira, 1,80 m. Então, saí do ponto A, estou fazendo a leitura para o meu ponto B. E a gente quer aí qual é o desnível entre os pontos. Então, a gente pode aplicar, eu tenho, para a fórmula de desnível, eu tenho a distância inclinada, eu tenho o ângulo zenital, então nós vamos ter que adotar uma fórmula com o ângulo zenital. Se a gente quisesse adotar com o ângulo alfa, tudo bem, teríamos que fazer o quê? Se eu sei que com a horizontal é 90 graus, então a gente teria que fazer 90 graus menos Z é o ângulo alfa. Isso daria um pouquinho mais de trabalho, mas pode também. HI, que é a altura do meu instrumento, menos HP, que é a leitura da mira. Então, nós vamos ter que o desnível é a multiplicação da distância inclinada, 2.753,408, vezes o cosseno do ângulo Z, mais a altura do instrumento, menos a minha leitura. Então, o desnível aqui ficou em 35,47 metros, ou seja, é a diferença entre os pontos do meu levantamento. Então, o meu ponto B está acima do ponto A em 35,47 metros. Bom, no nivelamento daí taquiométrico, então nós vamos ter que adotar a diferença, né, a distância entre os pontos através do método indireto, onde nós vamos ter distância plana ou também distância inclinada. O nivelamento taquiométrico, nós utilizamos o teodolito. E fazemos as leituras nos fios estadimétricos, que é quando a gente tem a mira. Então, a mira vertical, onde a gente vai ter a leitura dos 3 fios na horizontal e vertical, para chegar nesses dados, né, do levantamento, do desnível, do nível, da altura desse ponto, onde a gente está lendo com o equipamento. E nós vamos adotar as fórmulas também para fazer essas conversões entre as distâncias inclinadas e os ângulos. Então, para determinar as distâncias, nós vamos ter na horizontal quando eu tenho no plano, quer dizer, eu não vou ter diferença de inclinação na minha leitura. Então, eu só vou adotar DH igual ao M vezes G, que é do equipamento. Quando eu vou ter distância horizontal no plano inclinado, então eu vou ter o ângulo de inclinação alfa, que é a leitura que eu vou estar fazendo aí com o equipamento. Vou estar tendo essa mudança na direção. No plano eu não vou ter alteração, que seria o nível. O teodolito nós já conseguimos ter essa diferença. Aí eu vou ter o cosseno ao quadrado de alfa. Então, multiplicado aí, que é o ângulo. Para a distância vertical, quando eu tenho o ângulo de inclinação, então vou obter dV igual a 50 vezes M seno de 2α, e com o ângulo zenital, que seria aí o ângulo que a gente faz com a distância inclinada. E então, para a diferença de nível com ângulo vertical de inclinação, nós vamos chegar aí em dN igual ao mg seno de 2α dividido por 2, mais I, que é a altura do nosso instrumento, menos A. Então, a diferença de nível com ângulo zenital, mesma coisa, a gente vai adotar a fórmula.
E nós temos aqui uma diferença quando eu tenho visada ascendente ou visada descendente. A visada descendente é quando eu coloco o meu instrumento, né? Eu vou estar visando para cima o ponto, né? Então, eu estou aí com o meu terreno e a minha mira eu estou vendo acima. Então, eu posso ter um terreno em aclive, que é esse caso, ou um terreno onde eu vou estar tendo a visada acima, mas em declive, quer dizer, está caindo. E ao contrário também, então, descendente. Então, eu vou estar vendo, locando o meu equipamento e mirando o ponto para baixo, ou então, em declive, ou então eu loco o meu instrumento e vou ter um terreno em aclive, mas a minha visada, ela vai estar aí descendente. Então, quando a gente tem essas situações do terreno em aclive e declive, pode gerar ângulo vertical zenital maior que 90 graus. Então, eu tenho que a minha distância horizontal é positiva e a diferença de nível também positiva. No caso, se a gente tem ângulo alfa negativo, então a gente vai ter essa diferença e também a minha distância horizontal vai ser positiva e a diferença de nível também. Então, são ajustes, por quê? Para que a gente entenda que podemos ter essas variações nas leituras, acima ou abaixo. Então, cada ponto, a gente tem uma cota. E essas cotas nós vamos encontrar, então, pela cota do instrumento, que é a cota do meu ponto, mais aí, que é essa diferença de altura do meu instrumento, né, a altura onde ele está alocado, dV, a diferença vertical dos pontos, menos FM, que FM é a leitura do meu fio médio na mira. Então, lembrando que a gente tem a mira, tem os 3 retículos, né, e eu vou fazer a leitura do fio médio, fio superior e fio inferior. Eu posso fazer a leitura e considerar, ou a gente faz o quê? Soma fio superior mais fio inferior, divide por 2 para o quê? Para obter a média, então, que é o valor médio aí da leitura. Nos taquímetros, nós temos 2 tipos de instrumentos, onde nós vamos utilizá-los com lunetas aláticas ou analáticas. Esses tipos de instrumentos, eles estão sujeitos aí aos erros de leitura, de desvios, de equipamento, de mira, e a gente tem aquelas tolerâncias conforme também a BNT. Mas lembrando lá nas nossas fórmulas, o MG, então, é esse resultado que nós vamos encontrar considerando as lunetas, né? Então, as lunetas analáticas, onde a gente vai ter o centro do instrumento como foco e a distância entre o instrumento e a visada. Já na analática, a gente tem que considerar esse deslocamento do foco e fazer uma soma aí de um valor. Mas, atualmente, a gente tem aí as analáticas já mais comuns, né? Então, nós vamos adotar nos nossos cálculos também. Então, os dados coletados de um levantamento topográfico realizado com taquímetro são apresentados aí na caderneta. Então, nesse exemplo 3, eu já tenho a caderneta de campo, então foram esses dados obtidos, onde eu loquei minha estação no ponto A, fiz a leitura da altura do instrumento, que é 1,75 m, e fui fazendo as visadas dos pontos. Então, visei ponto 1, visei ponto 2, visei ponto 3, ponto 4. E nós temos o quê? As leituras das miras com fio inferior, fio médio e fio superior. Então, calcule as distâncias horizontais, distâncias verticais e as cotas dos pontos. Então, primeiro ponto, eu tenho que fazer a leitura do valor de M, onde M é o fio superior menos o fio inferior. O fio superior foi dado, o fio inferior também. M, então, é o que? A diferença entre a leitura no meu retículo. Então, eu vou ter M, que é a diferença entre os pontos, essas alturas. Aí, eu vou partir para a minha distância horizontal aplicando a fórmula 100 vezes M vezes seno ao quadrado de Z, porque eu fiz no meu levantamento a obtenção do ângulo zenital. Então,
Substituindo na fórmula, eu chego aí, então, 126,63 distância horizontal. A distância vertical, eu vou aplicar 50 vezes m vezes o seno de 2e. Chego em menos 17,31. Com os meus pontos, né, aí de distância vertical, eu consigo chegar na cota. Então, a cota é a cota do meu instrumento. Então, aqui eu vou ter esse dado conhecido. Então, considerando aqui que o instrumento ele está na cota 50, mais a altura do instrumento, que também foi dado pela caderneta, mais a distância vertical, que na verdade a gente vai fazer mais, abre parênteses, menos 17,31, menos o meu fio médio, que é esse valor que a gente vai obter aqui na caderneta, onde já foi levantado também no nosso levantamento. Então, eu chego em cota de 32.695. E assim a gente repete para todos os pontos, né, da mesma forma, aplicando as fórmulas, até que a gente consegue preencher a nossa caderneta com todos esses dados. Então, a nossa caderneta final, ela vai ficar dessa seguinte forma: cota, então já tinha sido dada, né, de 50, m, que é a diferença do fio superior menos inferior, a minha distância horizontal, distância vertical e a cota final dos pontos. Então, nosso levantamento planial altimétrico, nós conseguimos ter esses valores, né, essas alturas representadas, né, nas cotas e as distâncias aí, as diferenças de nível que possibilitam que a gente faça a obtenção dos demais dados. Bom, por hoje é isso, pessoal. Nos vemos então na próxima aula. Aprofundem os conhecimentos desta aula e qualquer dúvida, consultem os tutores. Até mais. Tchau, tchau.